Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula sobre reescrita de frases, reescrita ou reescritura, certo? Então o enunciado da questão pode abordar, né, dessa forma, como reescrita ou como reescritura. É a mesma coisa, sem problema nenhum. Então alguns detalhes aqui são muito importantes, observem bem para que na hora de avaliar, senão o cara olha aquele negócio, meu Deus, está tudo igual, calma, tem que observar alguns detalhes importantes que tem a ver com o que diz ali. Mas antes de qualquer coisa, eu vou colocar isso depois no final, uma observação, mas antes de qualquer coisa, a parte mais importante de tudo é que muitas vezes a questão apresenta erros de concordância, de regência, de crase, de pontuação. Então, observa isso. Se já encontrou problema na construção ali de regência, de concordância, de crase, né, já elimina aquela alternativa. Então, o primeiro ponto a ser observado, certinho? Bom, agora com relação ao conteúdo. Respeitar a sequência das ideias. Eu tenho que primeiro entender o que está escrito na frase original para identificar se as ideias estão ali. Outro detalhe importante, não omitir informação essencial, é claro, porque se uma das informações, né, da frase original for omitida na reescritura, na paráfrase, há alguma coisa errada ali, então bastante cuidado. Não posso expressar opinião. Se eu estou fazendo uma paráfrase, eu vou reescrever aquela frase de outra forma. Eu tenho que dizer a mesma coisa que ela diz ali, né, entre aspas, sem colocar opinião, é óbvio, né? E utilizar o vocabulário e construções diferentes das do texto original, obviamente. Se for a mesma frase, então não teria sentido, tá? Muito bem, vamos lá. O que eu preciso observar? O que se pode fazer para então ter uma frase reescrita? O que normalmente eles fazem nas questões? Uma das alternativas, né? Utilizar sinônimos. Claro, pode ser. O cliente finalmente recebeu a chave de sua nova casa. O cliente comprador, neste caso, funcionam como sinônimos. Finalmente recebeu a chave de sua nova casa, residência. Vejam aqui, usou sinônimo, cliente, comprador, casa, residência. As duas frases dizem a mesma coisa, simplesmente a alteração ali da palavra, né, por um sinônimo. Posso usar antônimos? Sim, ele era fraco. Aí eu vou fazer a negação, né? Não era forte. Então bastante cuidado, bem fácil de identificar. Pode acontecer mais de uma alteração? Pode, é óbvio, né? Eles podem fazer a alteração de um verbo por um substantivo. A justiça ordenou que a criança fosse entregue imediatamente aos pais. A justiça determinou ou ordenou a entrega. Vejam que a gente transformou o verbo, que o particípio, em um substantivo. E aí mudou a estrutura sintática da frase. O fato é que houve a alteração. Ou o inverso. Eu posso alterar, né? Transformar o substantivo em um verbo. Quero o respeito, aqui o substantivo. Quero que o grupo me respeite, aqui o verbo. Perceberam? Muda, obviamente, a estrutura sintática. Aqui eu tenho um período simples, aqui eu tenho um período composto. Mas isso, né, não é isso que está em jogo. O fato é identificar que eu digo a mesma coisa, só com uma outra estrutura. Posso também modificar a voz verbal. O artilheiro fez o gol. Eu tenho aqui uma voz ativa. Então, o gol da vitória foi feito. Aqui eu tenho uma voz passiva. Fez pretérito perfeito, auxiliar também no mesmo tempo, a manutenção do tempo para que realmente esteja correta a transposição, né? Então tomem cuidado com isso também, né? Se fizer errado, não vai manter, porque eu não consigo sair. Se eu colocasse um outro tempo verbal aqui, eu não conseguiria voltar para essa frase anterior, tá? Estaria incorreto. Também há uma outra possibilidade, é possível alterar o tempo verbal. Cuidado, a alteração
que se faz a mudança do tempo verbal, se faz a alteração desse tempo, mas ele mantém o significado. Eu posso dizer viajarei na próxima semana ou viajo. Esse presente representa a mesma ideia? Sim, na próxima semana, é uma relação de futuro. Mas está correto gramaticalmente? Sim, é um dos aspectos aqui, né, do presente. Eu posso fazer isso aqui, o aspecto futuro, dentro de um contexto, sem problema nenhum. A norma culta aceita isso aqui, tia Norminha aceita sem problema nenhum. Certo, queridos? Então, não se esqueçam de dar o gostei. Próxima aula a gente continua. Aula 2, há mais detalhes a serem observados aqui, certo? Deem um gostei, não se esqueçam de compartilhar as nossas aulas para que mantenhamos esse trabalho de aulas gratuitas com qualidade para vocês. Grande abraço!